Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Segunda rodada do torneio de candidatos, galera, o torneio mais importante do mundo no xadrez. Quem ganhar o torneio de candidatos vai disputar um duelo contra o atual campeão do mundo, Gukesh, tá bom? E aqui a gente tem o Hikaru Nakamura, que sofreu uma derrota contra Fabiano Caruana na primeira rodada. Ele pegou o favorito do torneio, um dos favoritos, o Caruana, e acabou sofrendo no final, numa partida que foi uma grande luta. Andrei Esipenko jogou ontem. Como é que foi o resultado do Esipenko? Deixa eu ver aqui. Andrei Esipenko foi derrotado pelo Sindarov, então aqui a gente tem os dois jogadores tentando fazer pelo menos algum ponto, né, na segunda rodada, momento importante aqui, ainda dá para recuperar, tá no começo do torneio, né? Então bora dar uma olhada nessa partida emocionante aqui, que começa com o C4, a abertura inglesa foi a escolha do russo Esipenko. O norte-americano Nakamura segue com E6, uma das maneiras de responder à inglesa, assim como E5, assim como C5, assim como cavalo em F6 e tantas outras possibilidades. G3 vai para a longa diagonal o fianqueto, D5 coloca granito nas casas claras, bispo vem para G2 e o cavalo vem para F6, desenvolvendo material e trazendo mais uma proteção para o peão central. Cavalo F3 foi jogado C5, ameaça até mesmo jogar um avanço aqui no centro e dominar bastante espaço. Por isso, peão toma foi jogado e cavalo toma foi a escolha do Hikaru, que também poderia jogar peão ou até mesmo dama recapturando esse peão. E aqui ele preferiu capturar de cavalo. Muito bem, uma escolha segura aqui do Hikaru Nakamura, porque ele fica um pouco mais sólido, né? Um pouco mais arriscado capturar aqui com os peões, abre um pouco mais a posição, ao mesmo tempo já começa a sofrer um ataque aqui nesses peões, né? Por isso o cavalo foi a escolha do Naka e o Esipenko segue com o roque e coloca o rei em segurança. O Hikaru Nakamura precisa colocar o rei dele também em segurança, desenvolve o bispo para casa de E7 e depois de D4 atacando o peão central temos trocas. Peão toma, cavalo toma e roque coloca o rei em segurança. O cavalo está atacado, mas no momento está muito bem defendido. Por isso a partida segue com dama B3, é um lance que dificulta o desenvolvimento do bispo, coloca uma pressão em B7 e também pressiona a casa central. A partida segue com cavalo C6 e aqui temos trocas. Cavalo toma e peão toma. E nesse momento o Andrei Esipenko fica feliz porque ele tem uma estrutura de peões melhor do que a estrutura de peões do Hikaru Nakamura. Vejam que o Hikaru Nakamura tem dois peões isolados, né? E o Andrei Esipenko não tem nenhum peão isolado. Os peões dele estão todos juntinhos. Ó, uma ilha aqui de 2 peões, uma ilha de 4 peões, são apenas 2 ilhas. E o Naka, por sua vez, tem uma ilha bacana aqui, mas são 3 ilhas, né? Quanto mais ilhas, mais possibilidades de ataque, né? Então é ruim ter muitas ilhas. O ideal é ter uma ilha única. Se você pudesse ter, né, uma ilha única de 8 peões, seria fantástico. Aqui E4 foi jogado pelo Andrei Esipenko e agora o cavalo volta para casa de F6 atacando o peão, mas ao mesmo tempo existe esse ataque aqui perigosíssimo, né? Notem que o avanço do peão não funcionaria, né? Esse lance parece muito bom porque ataca o cavalo e ao mesmo tempo ataca o peão, mas lembrando que o cavalo pode voltar e fica difícil de tirar o cavalo daqui com tanto suporte, né? Por isso o Andrei Esipenko joga diferente, joga simplesmente aqui um H3 e temos o lance bispo em A6. O Hikaru finalmente desenvolve aqui esse bispo com o tempo sobre a torre, que vem para a coluna D, né? Atacando aqui a dama do Hikaru Nakamura, que escapa para casa de B6 e se trocar aqui ele conserta essa ilha. Essas 2 ilhas de peões viram uma só. E aí é melhor, né? Os peões se defendem, eles vão juntos. Mas o Esipenko não tá afim disso, segue com o bispo em E3. Opa, permitindo até mesmo dobrar aqui os peões. Mas isso não seria muito bom para o Hikaru Nakamura, que sofreria um ataque violento na coluna A. O computador diz que dá para jogar isso, mas o computador aceita tudo, né? Na prática, você não quer passar por isso, muito menos no torneio de candidatos. Por isso, a partida seguiu com bispo C5, Nakamura joga de uma maneira mais sólida. E aqui temos trocas, bispo toma e dama C3. O Esipenko está contando com a possibilidade de um final um pouquinho melhor. Por isso ele propõe a troca das damas aqui, ele quer no detalhe ter alguma microvantagem para esse final que pode se alargar para uma vitória.
O Nakamura faz o melhor lance da posição, mantém a dama no jogo, mantém alguma possibilidade de contra-jogo, dá suporte também para a casa de D8. E aqui, cavalo D2, finalmente o Esipenko desenvolve este cavalo que ainda não havia jogado. C5 ganha um pouco mais de espaço, abre aqui essa diagonal. Notem que E5 continua não sendo uma ameaça séria, e por isso B3 simplesmente foi a escolha do Esipenko. Nakamura segue trazendo a torre para o jogo e agora temos o lance cavalo C4 e aqui mais uma vez um monte de troca é possível nessa posição. Bispo toma, dama toma. E5 foi jogado pelo Hikaru Nakamura, talvez ele queira jogar aqui um torre D4, por isso a partida seguiu com torre de A em C1 e agora existe uma pressão no peão de C5. Nakamura segue com torre toma e depois de torre toma segue com esse lance A5, tentando talvez preparar no futuro aqui um A4, tentar quebrar a estrutura de peões do Andrei Esipenko na ala da dama. E o Esipenko segue colocando pressão, ganhando a iniciativa. O Naka tem que se defender aqui, joga com torre C8. Na verdade, na maioria das posições de finais, você não quer jogar de uma maneira passiva. Se desse para você jogar dessa maneira e tentar algum tipo de contra-jogo, seria ótimo. Mas olha isso aqui, galera, né? Esse peão aqui, apesar de ser possível defendê-lo com os demais amiguinhos, no momento ele tá desprotegido, né? Então, esse é que é o problema aqui do Hikaru Nakamura. A estrutura de peões dele tá ruim mesmo, né? E por isso, torre C8 é o melhor lance da posição. Tem que jogar de maneira defensiva aqui, sim, né? Agora, dama C3 foi jogado. E notem que a gente tem o ataque 7 barbas aqui. O ataque do tridente do capeta. O ataque do capeta. Ou então aquela lança lá de Poseidon, não é? Com tripla também, uma lança tripla assim. Alguma coisa desse tipo. Postem aí nos comentários se esse é o ataque 7 barbas ou é o ataque Poseidon, né? Agora eu não sei, tá atacando aqui os 3 peões. Dama C7 foi jogado aqui pelo Hikaru Nakamura, defendendo com a mesma formação, né, do tridente. E agora temos aqui o lance H4. Hikaru joga com H6, elimina qualquer possibilidade de checkmate na fileira do fundo, faz o profilático. E aqui torre C2, jogado pelo Esipenko, esperando o momento certo. G6 foi jogado, é um lance que permite rei G7, ao mesmo tempo momentaneamente desprotege o peão de H6, por isso espertamente o Esipenko já joga um dama E3, mantendo o olho aqui no peão de C5, mas ao mesmo tempo também atacando o peão de H6. E aqui, rei G7 é perfeitamente possível, o Nakamura preferiu jogar com esse lance ardiloso, o lance dama D8, porque aqui se você quiser ser peãozeiro, e eu sei que você né? E eu sei que você Rafa, você também é. Pois é, fazer o quê? Né? Fazer o quê? Eu sou peãozeiro mesmo, mas pelo menos eu confesso. Não fico você que fica se escondendo aí, tá bom? Agora é o seguinte, pessoal, aqui teria dama D1 com cheque, seguido de dama por torre. Seria dramático, né? Por isso, o Esipenko não vai para dama por peão e segue com o lance torre D2, primeiro atacando a dama e mantendo a ameaça do peão. E agora, Nakamura? Nakamura segue com dama B6 e agora pendurou aqui em H6, calma. Esipenko segue com o bispo em F1, aqui é chique a partida, né? Ô Rafa, agora dava pra ser peãozeiro aí, vai? Vamos falar bem a verdade. O Naka preparou C4, essa turma aqui é perigosíssima, né, cara? C4, meu, é um lance que vai para um contra-jogo violento. Pelo preço de um peão, as pretas conseguiram um contra-jogo feroz aqui na posição, né? Então, sei lá, dama G5, aqui já teria cavalo por peão e por aí vai, né? Por aí poderia seguir aqui dessa maneira, né? E a gente teria provavelmente aqui um final com chances para os dois lados. Mas não é nada disso, porque o Esipenko segue com o melhor lance da posição. Bispo F1 é chique demais, olha o nível do torneio. Olha o nível desses jogadores. Bispo F1 eu acho que eu nunca faria na minha vida. Sério, eu preciso confessar um negócio desse, né? Preciso confessar que eu não jogaria Bispo, eu nem pensaria no jogar Bispo F1 aqui. Eu ia, sei lá, cara, ia pra cima do rei, ia mandar um H5 aqui, ia mandar um H5. Não, H5 é brincadeira, mas não sei o que eu faria aqui. Bispo F1 é sensacional, né? A partida seguiu com rei G7 e agora A4 foi jogado pelo Esipenko, mantendo a defesa do peão, ganhando espaço na ala da dama, esperando o momento certo. Temos aqui o lance torre em C6 e agora torre C2. O Esipenko continua botando pressão para cima do Nakamura, que tem essa ideia de jogar o lance C4, uma ideia sofisticada do Hikaru, porque esse lance coloca as damas aqui, uma olhando para a outra, é verdade, mas ele entrega um peão.
Porque o Zipenko agora segue com dama toma e depois de torre toma cai o peão aqui de C4, mas tudo bem, você fala assim, o cavalo captura aqui em E4, mas torre E2 foi jogado, colocando pressão nessas dois carinhas aqui, e depois de F5, F3 é genial. Essa sequência do Zipenko foi muito forte, mas o Nakamura ter entrado nessa linha é que é a coisa mais genial de todas, né? Quando ele faz esse avanço aqui para C4, ele calculou tudo isso e ele viu que ele ia ter um final com um peão a menos. Vamos mostrar o que aconteceu aqui, né? No final dessa bagunça toda, as brancas vão ter um peão a mais, porque o cavalo não pode capturar aqui em G3, porque o cavalo vai ficar fora de jogo e as brancas entram aqui e não tem defesa para o peão de A. E agora vão ter dois peões passados e conectados distantes. O rei tá longe para defender, o cavalo tá longe demais para fazer alguma coisa. O cavalo não tem nem muita mobilidade aqui, né? Ele teria que jogar aqui em H5 em algum momento. Então, é sensacional a leitura aqui do Andrei Zipenko. Mas o Nakamura tá com uma boa leitura aqui, porque ele não vai para cavalo toma e joga cavalo aqui em D6, galera. O Zipenko de fato ganha o peão aqui em E5. Temos agora trocas e torre B4 foi jogado pelo Naka. E temos essa posição dramática na partida, na qual o Andrei Zipenko tem um peão a mais aqui contra o Ricardo Nakamura. E a questão é, será que dá para ganhar esse final? Rafa, eu já sei a resposta. Qual é? Não dá. Por quê? Porque, olha, Barrinha, tá bom, entre computadores vai empatar, verdade, muito bem observado, você é sagaz. Você é telespectador sagaz, né? Mas entre seres humanos a gente sabe, tudo pode acontecer, principalmente com o tempo caindo, olha o tempo dos jogadores. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, e você? Você conseguiria de negras aqui defender esse empate? Será que você sabe jogar esse final? Será que se você tivesse de pretas aqui, você defenderia, você seguraria esse final? Rafa, eu não sei. Então você precisa se testar, tá bom? E tem uma coisa muito bacana, que é você treinar os seus finais. Eu vou te mostrar rapidamente como, antes da gente prosseguir aqui na partida, e como que eu faço, tá? Eu abro aqui o Lotus Chess e eles estão agora com essa funcionalidade de treinamento de finais. E vocês vão ver exatamente esse treinamento aqui. Isso aqui é bacana, tá? Porque é um final que ocorre com bastante frequência. Então aqui, ó, finais de torre com peão passado, empatar com a torre passiva, né? Então a gente tá no caso aqui de brancas e a gente vai tentar defender esse final, olha que legal, né? Então primeiro você vai lendo aqui as explicações, tá? Se te der cheque, você consegue segurar a posição. E aqui ele mostra, vai avançar, você segura aqui, ó. Você de brancas não deixa o peão avançar mais do que isso. E quando acontecer da torre sair, você... Opa, perdão aqui, passei um lance a mais. Aqui é o seguinte, ele defendeu o peão, né? E a gente corta aqui o rei. Muito bem explicada aqui a manobra. E dessa maneira as brancas conseguem segurar. Agora, existem outras possibilidades. Olha só que posição difícil é essa. Qualquer um desses três lances de rei aqui perdem nesse final. Então você tem que saber jogar esse final, tá? Porque é muito fácil você perder. Por exemplo, esse lance aqui perde. Olha só que legal essa manobra aqui, ó. Caraca, né? Quando você pensa que você ganhou o peão, você perdeu a torre. Então, para defender esse final, não pode fazer esse erro. Muito menos jogar o rei para cima em qualquer uma das casas, porque as pretas chegam dando cheque. Eu voltei muito rápido aqui. Chegam dando cheque, tá vendo? E promovem na sequência, tá? Então, da mesma maneira, se eu tivesse jogado também. Agora, o rei aqui pro lado é o lance certo, né? Porque você não leva cheque e a torre está controlando. Quando a torre vem atacar o seu peão, você captura o das pretas. Então vou mostrar aqui, você perde o seu peão e esse final com peão a menos é fácil de defender, tá bom? Então é muito legal, aqui tem essa outra possibilidade aqui de você, toma cuidado, né? Aqui as pretas ganham, olha, mais uma maneira das pretas ganharem, que é sacrificando aqui a torre, promovendo para a dama, né? E jogando esse final, que é um final melhor. Então tem que tomar cuidado, aqui ele ensina a fazer essa manobra corretamente. E você então também pode, tá? O link aqui tá na descrição do vídeo para você baixar o Lotus Chess. Você baixando pelo link que tá aqui, além de tudo, você ajuda o canal, tá? E você vai treinar e você vai aprender a pontuar melhor nas suas partidas, né? Se você tá jogando essa posição aqui de brancas, você tem que defender esse empate, você consegue... e às vezes num torneio faz toda a diferença, né? Você tá precisando ali, você não pode perder naquele torneio. E aqui legal, depois de você ver toda a explicação, você vai treinar, ó. Então jogue um dos lances recomendados. Vamos lá, ó. Cortei aqui o rei, vou dar cheque, lembra da explicação? Então agora sou eu treinando. Agora, de novo, ele jogou agora, desceu a torre. O que eu vou jogar aqui nessa posição? Eu posso simplesmente trazer o rei.
Aqui nessa posição você começa a disparar cheque. Aqui você escapa com a torre, tá bom? Então, legal, acertamos aqui todos os lances e a gente aprendeu então os finais de torre com o peão passado. E o aplicativo é bem legal porque você vai percorrer outros finais também, tá bom? Então, dito isso, bora voltar aqui para nossa partida, galera, porque aconteceu exatamente esse final. Agora vejam que, como esse é um final muito estudado, você agora vai poder estudar também. O que o Andrei Zipenko fez aqui? Ele saiu desse padrão e começou a levar o rei. E agora ficou mais sofisticado. Aqui realmente já é um final mais avançado ainda. Aqui é o mundo de todas as possibilidades. Aqui é terra de ninguém, né? Porque agora o rei chegou para dar suporte pro peão e as pretas vão tentar detonar esses caras aqui. Torre G2 é o lance único da partida, único. Torre A6 com cheque, joga o rei pra trás e o rei invade, galera. Cai o peão de G3, mas agora o Esipenko tá com o rei muito próximo. Dá pra tentar expulsar o rei, dá pra tentar avançar o peão. O final tá pegando fogo. O Ricardo só tem um lance nessa posição e é capturar o peão mesmo. Permitiu o rei dele ser jogado pra longe e agora A6 dispara o peão. Torre A3 é um dos únicos lances da posição. Rei E6 foi jogado ameaçando cheque mate, galera. Mas o Ricardo, preparadíssimo para isso, segue com o rei D8. O Esipenko joga rei F6, galera, e a posição parece ardida demais, mas na verdade agora o empate é bem direto e por isso ambos os jogadores concordam no empate, né? Ô, Rafa, mostra aí como é que empata essa posição, né? Aqui você vai querer trocar aqui esses peões. Sim, os peões todos vão cair aqui, não tem problema, porque você vai levando o rei aqui, né? Até o momento que a torre não consegue mais defender esse peão. E aí sim, você tem um final de rei-torre contra rei-torre, que nesse caso é empatado, né? Não seria se eu tivesse com o rei, por exemplo, aqui, né? Aí eu levaria um cheque e levaria um espeto. Mas nesse caso, só cuidado, não vai sair com o rei pra cá, né? Por exemplo, se o cara dá cheque aqui, você joga aqui, dá cheque aqui, joga aqui, né? Se você jogar aqui, aí realmente você não tá querendo, né? Você tá querendo Pix. Você só pode estar querendo Pix. Agora é o seguinte, galera. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. O Ricardo Nakamura precisava de uma vitória. O Esipenko também precisava. Nenhum dos dois conseguiu, mas pelo menos nenhum dos dois também tá com 0, né? Agora os dois estão com meio ponto. E vamos ver o relatório aqui. Eu acho que a precisão deve ter sido violenta, tipo 98, 99% pros dois. Porque foi daquelas partidas muito bem jogadas, né? Nunca ninguém ficou melhor do que o outro. É isso. 98 para cada um. Nunca ninguém ficou melhor, né? Então você deduz que a partida foi próxima da perfeição. A gente segue acompanhando o Torneio de Candidatos 2026. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!